O que eu sei da história do seu Daniel, que primeiro era o seu Aulo, né? Ele primeiro americano. Senhor Aí Aulo? Aulo, é. Como? Aldo ou Aldo? Aulo. Aulo. Uhum. Eu não cheguei a ver, mas meu pai e minha mãe contam. Que foi ele, depois veio seu Esteve. Steve. Depois Steve quem? americano. Sheldon. É. Ah. Aí depois dele foi o seu Daniel. Né? Né? Aí eles ficaram, eu acho que demorou muito mesmo, foi o seu Daniel. Passou 30 anos na nossa estudando a língua. Estudando a língua, ele fez outras coisas, entrava aula. Não, estudava a língua, segundo eles, né, que ele ensinava sobre Deus, né? Uhum. Falava sobre Deus. Uhum. Aí ele criou até uma palavra ele mesmo, né? Que foi pra gente falar, né? De quê? Tissot. Tissot. Tissu aqui. É, que nossa língua realmente não tem tissot. Ele fez uma... É de misturou Deus? uma... É Deus? É, É a palavra para Deus? Deus. Só que nós falamos Ricag, Deus. Ricag. Rica. E o que ele criou? Não, ele inventou assim, né? Tissot. Vocês têm que chamar Tissot de Deus. Parece Isso. palavra para Jesus, né? Isso, ele que deu essa palavra, entendeu? Tissot é Jesus. É, mas vocês começaram a falar isso ou vocês não usaram muito? Não, a gente não usava assim para diferenciar alguma coisa, né? Eu acho que ele falou para diferenciar, para a gente ter mais conhecimento. Deus e Jesus. Jesus é diferente de Rica. Rica, Ricag Que é diferente. que é o Deus Ah, conhecido pelos acontece criados. muito. Porque o que a gente percebe, né, que realmente a gente sabe que tem Deus, né? Acreditando em Deus. E que se Deus só existe ele, né? E além do Deus que nós acreditamos, né, que a gente sabe que existe, né? A gente sabe que ele morreu, né, por nós. Eu acho que nenhuma pessoa vai dizer que não, você tem que ser crente, né, para acreditar em Deus. Cara. Nenhuma pessoa como? Não entendi. Não, porque ele queria que a gente acreditasse, né? Não, acreditar não, que a gente acredita, né? Queria que a gente fosse crente. Né? Então, assim, a gente vê assim, que para acreditar em Deus não precisa ser crente, né? Sim, Eu não preciso ir na igreja para orar, sim, para sim. Deus me abençoar. Uhum, sim. Nós sabemos que existe Deus. Já sabia antes ou... Eu sabia antes. Já sabia antes. Aí, só que ele quis impor isso, né? Pra gente É. ser crente. Não, Muitas vezes os sei índios lá, dizem isso. mas a gente não... Ele não conseguiu, né? Durante esses 30 anos, ele não conseguiu converter nem inspirar. Nenhum. E aí Tem uma igreja, construiu uma igreja lá? Uma igreja assim? Ele só falava, né? Mostrava, olha, Deus morreu assim e tal. Mas E não você tem... tem que acreditar, porque senão... Botou uma cruz ou não? Não. Nunca? Nem uma estrutura Não, assim ele, de tipo... ele usava mais assim, né? Imagem, né? Aham. Imagem através de televisão. E o que ele disse que ia acontecer se vocês não acreditassem em Deus? Em Teisu? Se a gente não acreditasse em Deus ia matar tudo, espirrado. Uau. Não. Pergunta aí a gente se isso deu medo na hora. Tem medo? Manhã, né? Aí Ricag Alpe. Alpe. Aí falava que Deus era muito bravo, né? Deus é bravo. Se você não ser crente, Deus vai ficar com raiva de você. Deus não vai gostar de você e vocês podem morrer. Ele pode matar vocês. E aí? Só que nós entendemos por outro lado que não é assim. Né? Mas Então a gente vocês deixava achavam... de falar da forma que ele queria, né? Mas e antes, vocês achavam o quê? Que Deus faz o quê? Ele fica bravo também, na sua concepção de antes? Não. Acho que Deus morreu por nós, né? É claro que ele não é bravo. É que ele cuida da gente, né?
nós temos hoje assim através dele. Então jamais iria acontecer isso, que Deus ia matar todos nós. Mas E outra que eu vi ali naquela filmagem que eu fiz recentemente, colocando lá que, falando sobre Deus também, né, que eu não consegui entender direito, né, daquele filme assim, que ele fez. Foi produzido tudo, acho que não foi nem passado ainda aqui no Brasil, né? Eu acho que nem vai ser passado. É que Deus, falando com o Bernardo, que é meu tio, que existe 2, 3 deuses, não sei o que lá, né? A gente sabe que não tem, sabe? A gente sabe que tem um Deus só. isso sempre foi assim, os Pirahã? Ou eles... que vocês sempre tiveram um Deus? A gente tem um Deus, né, que a gente sabe que morreu por nós, né? Só que eu diferencio isso. Ele não, ele fala que tem muito Deus no céu. Japohene. Então, Japohene acredita que tem Tem muito Deus, né? É que são os, bagaisi. que a gente chama dos santos, né? Não, mas isso é porque... Mas em geral ele fala, não, tem muito Deus no céu. E antes do Everett, do Daniel, tinha outros missionários também? Sim, o Arlo e o Steve. Então. É secular a questão lá, né? Que essa ideia de um Deus único já está muito forte. Já. Porque isso não é, provavelmente não é a ideia Não. inicial. E aí, esse Ulysses, quem que é ele? Ulisses ele era missionário também. O que foi proibido de entrar Brasileiro. agora pela Polícia Federal. Lá. Foi. Por quê? Não, ele geralmente não foi proibido, né? A questão foi que eu não estava na área e o seu Daniel entrou, né, com uma equipe de reportagem e sem o nosso conhecimento, né? Ele mais vários estudantes da universidade de vários países, né? Argentina, Japão, um monte de... Vixe Maria. Tinha muita gente, eu acho que eram quase 20 estudantes, segundo ele, aluno dele, não sei. E onde estavam fazendo filmagem no mato, né? Tinha levado pirata. E eram várias filmagens no mato. Aí nesse período o Ulisses queria entrar lá também, né? Mas ele não ia fazer filmagem, ele saía visitar o dele. Aí ele foi impedido pela filmagem, Quem? o Ulisses. Por quê? Não, porque ele precisava de autorização, né? Aí a FUNAI não quis dar autorização pra ele. Mas não é que qualquer missionário pode entrar com permissão da tribo? Não. Aí o que aconteceu? Não? Não. E Porque nessa realmente hora... missionário hoje pra nós é uma coisa que não vale a pena, missionário. Quem representa a liderança Yapohen, quando você não estiver aí, né? Pergunta ele se ele deixava esses reportagens entrar aí, por quê? Aí Pauai se nai Tupagahan aí Igabe nai caçava pagar esse filmar aí na tinha rodeado aí eu pai Igabe todo filme. Então ele... Mas ele deixou sem problema, ok? Não, porque assim, né, aconteceu assim, ele, o seu Daniel, tinha pegado uma autorização da FUNAI de Porto Velho. Aí o Maitá tem outra FUNAI, então tem que passar por dois, poder chegar lá, né? E a FUNAI de Maitá não sabia, ele pegou a autorização em Porto Velho. Aí o Ulisses foi pegar a autorização na FUNAI de Maitá. Aí falaram, não, você não pode. Aí onde gerou esse problema tudo. Aí ele foi e denunciou, né? Não, por quê? Quem denunciou quem? O Ulisses Denunciou. denunciou o seu Daniel e falou, não, como é que vocês deram autorização para ele e eu, como é que vocês não querem dar para mim? E nem a FUNAI de lá não sabia também se ele estava lá dentro. O Ulisses denunciou Everett para a FUNAI de Humaitá? Humaitá. Aham. Aí falou, como é que você deu autorização para ele? Não deu para nós. Ele tá lá com uma equipe de reportagem lá dentro. E eu não tô com uma equipe de reportagem.
Mas eles são missionários de grupos diferentes? É diferente. Qual é qual? Eles são da Jucu. Ulisses é do Jocum? É. Tá. Aí, E o Daniel, ele Daniel, ele da onde? Você sabe? na época ele era da Sil, né? Do Sil. Aí mudou agora, até a Dona Karen já mudou o nome, é Karen Madonna agora. Madonna, não sei o que lá. Trocou Como até que de é? nome. Madonna. Madonna? Madonna? É. Ué, eu acho que ela canta. Tá faltando o Daniel, acho que não sei se ele mudou o nome também. Ah, entendi. Daqui a É pouco que a vai Sil ser não podia Lady mais Gaga. entrar no e- Brasil. Lady Gaga. Pois é, mas a Sil não podia mais entrar no Brasil, então deve ser que eles mudaram de nome mesmo. É porque geralmente Grupos hoje pequenos. o que ficou assim, essas coisas voando, é questão de pesquisa, né? Não, nós queremos ir lá pesquisar. Aí, porque pesquisa envolve muita coisa. Né? Pesquisar o quê? Né? Então, todas as pessoas assim, que vai para nossa área, a gente senta primeiro, né? Não, qual é o tipo de trabalho que você vai fazer com a gente? Sim. Isso, isso, isso. Nós precisamos entender primeiro. Sim, Né? Olha, a gente vai fazer isso, 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 o resultado vai ser isso. sim, A gente entra em um acordo, tá bom. Mas para isso, tem que ter a participação nossa, né, tudinho em cada comunidade, se está de acordo. Porque não adianta eu falar uma coisa, não, você pode ir lá, tá, fazer coisa. Aí lá na frente eu me prejudicar. mas, Então a gente... mas pergunta aí a Porém se ele quisesse que esse pessoal todo voltar. O Gabagai, Palais? Não. Ai nhà chị dùng cái ba bài quyết bồi rồi bồi ai nhà chị có sao nói bồi có biết quyết bồi ai nhà chị có sao chị dùng cái ba Falou que eles gostavam muito assim dele. này ngay E nhà sente chị falta. ở nhà chị có sao nói bồi chị dùng cái ba ai bồi mặc cô apa chị apa ấy Ele falou que gostava muito dele, né? Do seu Daniel e. Eu sinto falta dele, só que. Né, o que ele fez depois já não vale a pena mais. Que isso já passou e. Vai ficar do jeito que tá mesmo. Ele disse assim, que não vale a pena? É. Por quê? Ele- Explica. ele- Pergunta ele explicar mais por que não vale a Ele pena. gostava muito dele, né? Que ele fala a língua, tudo. Mas o que ele estudou, a nossa língua, coisa, a gente não tem retorno em nenhum momento. Retorno de que tipo? E Assim, que né? queria ter de retorno? Não, porque as coisas que ele fez sobre estudar línguas, livros, alguma coisa que ele publicou, né? Filmagem, a gente nunca teve acesso nessas matérias que foi feita. Ele nunca deixou, falou para nós, olha, nós estamos fazendo isso, mas né, vocês vão ter retorno disso aqui. E vocês pediram isso? A gente pediu. E vocês não sabem o que ele fala de vocês. Não, a gente não sabe. Ele fala o que ele quer e vocês não sabem. Nem aquela que tava vendo ali, aquela. Aqui tem aquela gravação que eles fizeram, né? Eu não sabia daquela. Então E muita que coisa é tipo de feita retorno? assim, se a gente saber, né? Que tipo de retorno vocês gostariam de ter se tivesse alguém trabalhando com a língua? O que vocês gostariam de ter, por exemplo? Olha, dele assim a gente cobrou que durante ele estar lá, que ele conhecia, né, a necessidade nossa, tudo, e que ele desse apoio para nós na parte da saúde, educação, né, em alguns projetos que como ele tem conhecimento em vários países, buscar projeto para a gente, né, para desenvolver, né, dentro da área. Mas eu tentei negociar com ele, né, dessa forma assim, mas ele não quis. Ele quis ele mesmo fazer, e assim a gente tem acesso a tudo, fazer as coisas tipo escondido. Então, dessa forma a gente achou que não era bom.
Todo o material não foi revertido em material didático na escola? Vocês não têm Não, bilíngue? nada. E quando você está dizendo que não vale a pena, que assim, que vocês decidiram que não vale a pena, isso foi a decisão apenas sua? Ou isso foi em consulta com outra liderança, com Yaporém e tal? Não, quando isso foi discutido com a comunidade toda. Sim. Foi. Então, mas pergunta para nós, para Yaporém, por exemplo, o que ele acha ser, vale a pena para nesse tipo de colaboração? O que ele gostaria de ter com pesquisadores futuramente? Eu sei que é uma pergunta assim meio difícil. Não, assim... Qual é a visão dele de que ele... O que o pesquisador tem que fazer dentro da aldeia? É. O que ele espera que o pesquisador faça? Isso. Aí, na ocasião para pagar isso, a partir disso aí, pesquisar. Aí, que a partir disso aí, já tinha. Aí, já tinha um abuelo, o guiado. Aí mercado vai nãy pa vai mà có với máu xanh không máu xanh Não, capil. nãy ít bữa nhé máu xanh nãy xịn mà có với máu xanh không kia mày đi tiền chui rồi bỏ chui rồi nhà máy cà phê cái bị mấy người xem chỉ bị người xem cho mà có bị Này, missionário. Này, away capil. Alguém capil, aí vai ser Zabagai, capil Cacacai. Pirahá. Aí, no que, né, aí, um aboê, já tinha o guiado. thì hết chứ quá quên cái đi cái xuống kia rồi này hết chứ có sai cuối ấy quá quên cái đi bị ai hết chứ cái gì chứ sao bị quên bị ai chỉ với tôi nó quên bị mercado nhà bài quên bị ai anh chị sao đấy prede quên bị ai số cái có sai Não, e tá falando assim que antes, né, que quando entrou os missionários lá, eles nunca se preocuparam de ensinar eles a manusear qualquer instrumento, tipo motor, voadeira, né? E que eles nunca ensinaram. A preocupação deles era só estudar a língua e falar sobre Deus. E que todos os parentes, né, tiveram muita dificuldade, têm dificuldade hoje através disso aí. Porque não foi ensinado nada antes. Né? E hoje não, hoje mudou muito. Após a saída dele, do seu Daniel, né? Que hoje ele sabe manusear a vadeira, o barco. E os parentes começaram a desenvolver mais. Né? E assim, quando a gente faz um contrato de pesquisadores para pesquisar sobre a língua na nossa área, é feito através de um contrato, né, com a participação da comunidade. Aí a gente decide, né, junto deles, né, o que a gente precisa para a comunidade. E que com isso ele espera, né, que vai melhorar a comunidade. Né, que todos participem, que todos sejam beneficiados. Não só ele, não só eu que nós temos aqui, então ele falou que não pode decidir uma coisa somente ele,
né, que tem a maioria, né, que também é decidido por eles. Entendeu? Né? Né? Aí, então é assim, né? Então, essa briga entre Ulisses e Daniel tem nada a ver com vocês. Não, não tem nada a ver com nada. Mas aí eu acho que ele acha assim, né? Não, Pirahã me tiraram. Não foi, não. Né? Mas, se Você for... te sai a Maiga, né? Tira o Daniel. Aí pega a casa cai, aí já. Aí você te sai a Rote. Fundai, aí tira. Já tinha tudo. Só você te sai alto. Falando pra ele que não foi nós que tiramos ele, que foi o Ulisses, né? Que ele queria entrar lá também, aí o seu Daniel tava lá no Forte Grande. Essa equipe de reportagem, ele denunciou ele, né? Então, porque lá tinha tinha dois. Tinha o seu Daniel que tem uma missão, né? Aí tinha os pessoal da Jocum. Então ele surgiria essa briga entre eles, né? Mas, Entre os missionários. Então mas um queria conquistar mais, não sei o que, outro queria estudar mais, melhor do que o outro. Então, entre eles que gerou esse problema. e a Karen tá denunciada ou não? Ela também, né? Porque ela estava lá junto também, na época. Junto com o Daniel, nessa equipe de reportagem. Ah, ela tava lá durante Tava o... também. Quando esse filme foi feito, ela tava lá. Tá. E do filme vocês receberam algum benefício? Não, a gente nem sabe pra onde foi feito. A gente não sabe, não. Nem por onde anda essas filmagens. É, porque eles fecharam um contrato só apenas com a FUNAI, né? Uhum. E a gente não teve acesso nessa filmagem, a gente não acompanhou, eu não sei que tipo de contrato eles fizeram, né? O que eu soube foi que a FUNAI pediu um caminhão, né, em troca dessa filmagem, né? Mas a FUNAI pedindo no nosso nome, mas realmente a gente não teve acesso. Mas A gente não sabe, aí segundo eles que tinha né, uma porcentagem da filmagem que no caso seria vendido, né? E até hoje a gente não sabe dessa porcentagem, não sabe desse caminhão, não sei qual foi o trato que fizeram. Só sei que foi feita a filmagem e que nós, mais uma vez, a gente não teve resultado de nada. Mas pergunta aí pra gente se foi explicado o que foi o objetivo dessa filmagem na hora. Não, eles nem falaram com nós. A gente nem sabe, ele que não sabe mesmo. Eu que ainda fui na FUNAI e perguntei, né, dessa filmagem, quando eu soube já tinha ido pra área. Aí ele mesmo que nem viu, nem sabe de nada. Você estava trabalhando como agente de saúde em outra aldeia na época? Okay. Eu tava na aldeia, só que como a aldeia é grande, a área é grande, eles foram para outro rio, né? Aí foram para outra aldeia. E lá fica muito distante. Quando eu cheguei na FUNAI, já tinha falado, não, o Daniel já foi embora, já tinha vindo. Já. E ninguém sabia. E aí a gente não teve acesso disso aí. Pediu para o FUNAI não, essas imagens de volta, não? Direito de vocês. Não, a gente pediu, mas a FUNAI disse que não tem nada, né? Ficou com eles tudo. Que eles ficaram de mandar essa filmagem. E até hoje nada. Até hoje nada. Aí eu liguei pro seu Daniel e ele falou que a FUNAI tinha cobrado isso aí mesmo, né? Cobrado o quê? Um caminhão. Ele disse no telefone pra você? Que a FUNAI tinha pedido um caminhão que eles iam retornar de novo lá para terminar a filmagem. Mas aí
Eu não sei o que aconteceu, que não voltou mais. Só sei que não apareceu nada, né? Nem a porcentagem, nem a filmagem, nem o caminhão. Mas o caminhão ajudaria? Olha, se for pro Espirahã, ajuda muito. Se É? for pra nós, né? Agora, se for ficar na FUNAI, não vai ajudar em nada. Vai beneficiar a FUNAI, não a nós. Então, muitas vezes eu cobro muito isso, é que todas as coisas que for doadas, coisas que seja para a comunidade. É porque a gente está vendo que eles estão usando. Se for para a instituição, praticamente a gente não vai ter lucro de nada. Mais pergunta? Não estou pensando aqui essa relação deles. Hein? Todo mundo está falando a língua lá nas todas as aldeias? Como é que tá isso? Todos falam ali, Né? Português pouco se fala. um pouco. Ou se fala. Não, é bem pouco. Maioria não, todos falam. A língua. Agora, o português são pouco, né? Eu acho que umas 15 pessoas mais ou menos que falam. Português. Só que é um português bem simples, é bem tudo encontrado, né? Para poder eles conseguirem entender. O que você acha de mais grave nessa história toda dos missionários que se estão perdendo da cultura? As crianças, como que é a relação delas com isso? Com os missionários? Dentro de casa, o pessoal está deixando de falar língua e está rezando, reza em português, como é que é isso? Não, a questão da evangelização assim, a questão do evangelho não tem lá para nós, isso não existe, né? Isso, Não, né? Evangelho não existe para nós não, quer dizer, a gente sabe que tem Deus, né? Mas dizer que eu vou todo dia para a igreja pegar uma Bíblia e orar... Mas tem parente que faz isso lá? Não nenhum tem parente. Que a gente, além de que a gente sabe que tem Deus, né? Que nós acreditamos, tem o Espagé, tem o Magui-Porwan, tem o Nhaitoi, que chamamos, que é um espírito, né? Que direciona a nós, né, a caçar, a pescar, esse tipo de coisa. É o dia a dia, né? Nosso. Através deles que é direcionado a gente, né? Olha, eles falam, vocês têm que fazer isso, vocês não podem fazer isso, né? Isso vai fazer mal para vocês, esse daqui não. Então, tem essa coisa que a gente é direcionado por eles, né? Isso é muito forte pra Pelos gente, espíritos. a gente respeita muito e a gente preserva muito essa parte, né, da cultura, né, nossa. E esse espírito que direciona tudo, né? O dia a dia. É o pajé que faz essa comunicação? O pai que faz essa comunicação e transmite e passa para as crianças e passa para os adultos, tudo, né? A família da comunidade. Pergunta Yapohen, o Everett disse que ele tentou algumas vezes ensinar matemática para vocês e ninguém quis aprender. Talvez você não estava lá na época. Olha, Mas... porque o Sr. Daniel realmente ele teve muito pouco contato com ele. Com Yapohen? Ele ficava no Forquilha Grande e lá ele teve mais contato. Sim. Ele Outra mesmo aldeia. quase ele não sabe. Outra aldeia. Sobre a história, ele não sabe quase o que ele fazia. Quem ficava mais na aldeia dele era o Ulisses, né? Do Sai lá. Era ele. Então ele quase não sabe nada sobre o trabalho do Daniel assim, né? Agora do Ulisses não, ele ficava. Porque dividiram, né? Cada missionário ficava numa aldeia. Aí o seu Daniel ficou no Forquilha Grande, o Eloí ficou na aldeia Pereira e o Ulisses ficou no Piquiá. Quem que é Eloí? Eloí é outro missionário também. De da Jucu. E Ulisses aprendeu a língua, então? Ele aprendeu um pouco, ele fala meio ruim, mas fala. E o Eloí também fala, a esposa dele também fala, a Paula.
esposa do Luiz também fala. Quem fala a língua melhor de todos os estrangeiros? Karen? Acho que ela fala bem também, acho que 80% ela fala. Eu sei que tinha muito missionário, né? O tempo era o Ulisses, a esposa dele, o Eloy com a esposa, o Daniel com a esposa. Então, tinha muito missionário. Mas o que nós vemos é que, né, que foi feito esse estudo, aprenderam a falar a língua, né, e que isso para nós não teve luto, né? Sim. Tudo isso que aconteceu, tudo essas coisas, a gente não teve lucro de nada, né? Hoje o que tem na comunidade é conseguido através do nosso esforço, né? Que a gente fez, correu atrás, buscou e conseguimos. Mas que fosse depender dele mesmo, ninguém tinha nada não. Hoje nós temos um posto de saúde, temos poço artesiano, as casas da aldeia da nós mora já são tudo de brasilite, né, coberta de brasilite, né, onde tem a escola que está funcionando. E então, e também temos mais de 23 aposentados, né, que esses aposentados são administrados o recurso deles pelo funcionário da FUNAI, que é o Valdecom. Isso aí é ele que controla, né, tudo, aposentadoria, as coisas. Também a gente não tem acesso, né, nos cartões nem no recurso, não sabemos o que está sendo comprado. A gente vê que é comprado é feito a cesta base, né, com esse recurso aí. E além da alimentação que é comprada para os aposentados, não é suficiente, e também que são pagos, né, com esse recurso, construção de casa, canoa, derruba de roça, algumas vezes. Então, assim, a gente tem muita preocupação em relação a isso, né, porque as pessoas falam que a gente os pirahãs são prioridade, não sei o que, mas eu não vejo essa prioridade, eu não sei de que forma que ele vê essa prioridade. Porque a gente sempre não tem lucro de nada, a gente não tem resultado. O que tem é que a gente busca mesmo, né? Porque hoje a gente participa de reunião, eu mais o Japorém, né? A gente vai em várias reuniões, né? Cobrando os nossos direitos, buscando, reivindicando nossos direitos. E com isso a gente tem conquistado muitas coisas, né, para a nossa comunidade. Mas a maioria, né, da nossa comunidade, eles não conseguem ainda, né, se manifestar e cobrar os direitos deles. Mas vocês representam as outras aldeias, Forquilha Grande também? Nós representamos todas as aldeias, né, todo dia. As 12 aldeias são representadas por nós. Mas tudo que a gente vai cobrar, as coisas dos órgãos, é tudo através decidido pela comunidade, né, pela maioria. Aí a gente já tem a associação, né, que é a PIRRAM, que é a Associação do Povo Indígena PIRRAM do Amazonas. E a gente vinha lutando mais de 3 anos para legalizar a associação, e hoje nós temos, está tudo legalizado. E que essa associação, né, que vai representar todos os povos PIRRAM, né, do Maici, as 12 comunidades. E a associação, através dela, né, foi criada realmente para buscar, né, a qualidade de vida para cada família da comunidade. Né, e através da comunidade, incentivando tudo, a gente vai com certeza conseguir muita coisa para essa comunidade.